A partir de agora, você está sintonizado no Agro Sustentável, o programa de rádio feito para você que gosta do campo. Realização: Instituto AIBA. Apoio: Land Innovation Fund. Olá, você que nos acompanha através das ondas do rádio. No programa de hoje, nós vamos falar um pouco sobre carbono. Você que nos escuta, sabe o que é o carbono? Como ele interfere no seu dia a dia e onde que ele pode ser encontrado? Carbono eu não sei nem o que é e nem para que serve. Pelo que eu entendo assim, é um tipo de gás, né? Um gás que é um poluinte, que polui o ar, a atmosfera. Bom, o carbono que eu conheço é aquele que o nosso corpo exala e as plantas fazem a troca com oxigênio. Para que serve eu não sei, só sei disso. Simplificando, gente, o dióxido de carbono, ou CO2, como todo mundo conhece, também é conhecido como gás carbônico. É um gás que provoca graves desequilíbrios no efeito estufa do nosso planeta. Em condições normais, ele não apresenta cheiro ou sabor, sendo difícil de perceber ele ao nosso redor. E para tirar algumas dúvidas sobre esse assunto, nós conversamos com vários especialistas que podem explicar melhor para você que nos acompanha. Uma dessas pessoas que pode nos dar detalhes sobre o tema de hoje faz parte da Rede Solidariedade no Brasil, que é uma organização internacional da sociedade civil que é fundada há mais de 50 anos. Camila Santos é especialista em carbono e pode nos dar alguns exemplos do que pode emitir carbono em nosso cotidiano. Um exemplo na agricultura, por exemplo, a gente tem emissões pelo uso de fertilizantes, calcários e combustíveis fósseis e remoções através da biomassa vegetal, das raízes que deixam grande biomassa abaixo do solo. E na cidade a gente tem as emissões pelo uso de combustíveis fósseis também, por exemplo, pelos usos de automóveis, uso de combustíveis, o gás de cozinha. Todos esses gases que são emitidos para a atmosfera, a gente pode então assim calcular as emissões e também as remoções. Muita gente também tem falado sobre o balanço de carbono e questiona, afinal, como conseguir diminuir a emissão desse gás? O engenheiro agrônomo Jorge da Silva Júnior traz essas informações para a gente agora. E o que é o balanço de carbono? Quando a gente pensa balanço, balança. Então eu preciso entender que é uma diferença que eu tenho do que eu tenho acumulado de carbono naquelas atividades no solo, na minha produção agrícola, e o que eu tenho de emissão de carbono. Então a gente busca um equilíbrio. Quanto mais perto do 1, melhor. Que eu estou então fazendo ações que estão negativando o que eu tenho de emissão de carbono do que eu tenho acumulado na minha propriedade. Então com isso eu consigo balancear. E é com isso, com esse estudo, que a gente consegue então verificar e promover aquelas atividades que já são executadas por diversas propriedades aqui no oeste da Bahia, que elas estão com um balanço de carbono favorável para que a gente evite a emissão desse carbono para a atmosfera. E conversamos também com o diretor do Land Innovation Fund, que é um fundo de fomento à inovação criado para buscar solução para o desmatamento no mundo. Ele nos explicou mais sobre incentivar a diminuição da emissão do carbono na nossa atmosfera. Uma forma de retirar o carbono é criar incentivos para que quem segura o carbono seja pago por esse serviço. Então, se houver uma área desmatada e eu plantar uma árvore, essa árvore vai capturar carbono, então esse carbono capturado é quantificado, se cria um certificado de carbono que diz essa árvore, essa propriedade que você tem tantas toneladas de carbono, e esse aí se vende no mercado internacional. E por que isso funciona? Isso funciona porque a natureza do carbono da mudança climática é eminentemente global. Quer dizer que se eu aqui solto uma molécula de carbono na atmosfera, o efeito se sente em todo mundo. Não é se eu jogar um contaminante líquido no rio. O efeito é só no rio. O carbono é global. Então, se eu seguro o carbono, retiro o carbono da atmosfera aqui em Barreiras, o benefício vai se realizar, vai se conseguir em qualquer lugar do mundo. Então, esses mercados globais permitem a inserção de um produtor que só tem uma propriedade em Barreiras,
mas pode ter um mercado, alguém que compra esse carbono em qualquer lugar do mundo. Mas agora me surgiu uma dúvida, que eu acredito que você aí de casa também quer saber. Para nós que vivemos na cidade, para as pessoas que estão lá no campo, que pensam em práticas agrícolas sustentáveis, como que esse balanço de carbono ajuda no nosso cotidiano? Camila, que é especialista em carbono, vai saber dizer para a gente. Para as pessoas que vivem na cidade, esse balanço de carbono e essas práticas agrícolas e também em relação ao ambiente, com baixa emissão desses gases de efeito estufa, vai influenciar principalmente na qualidade de vida. Um clima melhor, com menor variação da temperatura, chuva, por exemplo. Para o agricultor, isso vai influenciar diretamente na produção. Então, o produtor vai conseguir identificar práticas de agricultura de baixo carbono e, com isso, melhorar a qualidade da produção, a qualidade do solo, adicionar matéria orgânica e, consequentemente, aumentar a produtividade. Para conseguir esse balanço desse gás que afeta diretamente o ar que nós respiramos, a Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia, AIBA, em parceria com a Universidade do Estado da Bahia, UNEB, realiza um estudo para a mensuração de carbono em toda a região oeste. Aloísio Júnior, que é técnico da AIBA e é responsável por essa pesquisa, pode nos dar mais detalhes sobre esse assunto. O trabalho executado pela nossa associação, a AIBA, em parceria com a Universidade do Estado da Bahia, ele visa só consolidar e criar capilaridade nas ações e nos estudos já consolidados e já feitos na nossa região, com outras universidades. Assim como no passado houve alguns estudos com a parceria com a UFV, outros com outras universidades, e agora estamos com a Universidade do Estado da Bahia nessa fase, a fim de complementar melhor essas ações do estudo da nossa região. Como é que o trabalho é feito hoje? O trabalho é feito principalmente por mapeamento das micro-regiões, as micro-regiões que há pouco estudo na temática. Então, nas escolhas dessas áreas é avaliado principalmente a condição do produtor rural, se ele tem um sistema de plantio convencional, o sistema de plantio direto, e é comparado todas essas amostras, todas essas mensurações com o cerrado nativo. O professor e engenheiro agrônomo Jorge Júnior acompanha esse estudo que está sendo realizado aqui na região oeste e já pode nos dar um balanço do que tem percebido no campo. A avaliação de carbono hoje aqui no oeste da Bahia tem percebido, diante das propriedades que a gente tem acompanhado, que algumas atividades, por exemplo, de correção de solo, são aquelas que detêm a grande maioria da emissão de carbono. Pode chegar na ordem de até 60%. E posterior a essa ação, essa atividade, o uso, por exemplo, de combustíveis. E além da utilização do diesel, a gente tem, por exemplo, o uso de alguns fertilizantes nitrogenados. Então, como terceiro, que mais detém a possibilidade de se fazer mais emissão de carbono. Se nesses 3 pontos a gente conseguir trabalhar na fazenda, outras ações que poderão ser utilizadas vão ajudar então a gente poder melhorar esse balanço, essa diferença que eu tenho entre acumular meu carbono, fixá-lo de manejos diversos e aquilo que eu estou emitindo por meio dessas ações e dessas atividades. E com isso eu posso ganhar em mais balanço de carbono, que a gente chama de um balanço de carbono negativo. Negativo no sentido de emitir menos carbono para a atmosfera e acumular mais no manejo daquela propriedade. Aloísio, poderia nos explicar qual é o objetivo desse trabalho que você vem desenvolvendo para a mensuração de carbono, principalmente nesse momento que se fala tanto em crédito de carbono? O trabalho, enfim, de mensuração de carbono, principalmente quando se está falando muito em crédito de carbono, visa principalmente valorizar ainda mais as práticas agrícolas que já são executadas pelos produtores rurais hoje, aqui. Então hoje, muitos produtores rurais já praticam o sistema de plantio direto, já fazem o uso da manutenção de plantas de cobertura, né, o uso de palhada, enfim, otimiza o sistema da maneira com que esse balanço de carbono seja minimizado e seja equalizado da melhor maneira possível. Então, um dos objetivos, a base, o cerne do nosso estudo é justamente a valorização das boas práticas agrícolas que já são consolidadas na nossa região oeste da Bahia. E assim como, claro, a promoção do agronegócio da nossa região para o país. Agora, Camila, com tudo que nós aprendemos hoje aqui no programa Agrosustentável, você como especialista em carbono, teria algum recado para deixar para quem nos acompanha?
A gente está iniciando, né, esse trabalho com os produtores e a gente está tentando fazer de uma forma bem otimista, porque o produtor vai ganhar principalmente com produtividade, fertilidade do solo e aumento principalmente na resiliência da produção aos veranicos. As tecnologias que já vêm sendo empregadas pelos produtores estão no caminho certo. Precisamos agora aumentar essas tecnologias. É assim que finalizamos mais uma edição do Agro Sustentável, o programa de rádio para você que gosta do campo. Eu espero você no nosso próximo encontro. Um beijo e até lá! Você acabou de ouvir Agro Sustentável, o programa de rádio feito para você que gosta do campo. Realização: Instituto AIBA. Apoio: Land Innovation Fund.